Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quero agradecer por você estar aí, né, ter clicado aí para assistir esse vídeo. Esse é o segundo vídeo da nossa série Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos falar do capítulo 2, né, que é onde começa a propagação, né, essa propagação de Cristo, essa propagação feita pela igreja. Ela vai começar no capítulo 2 e vai até o final do livro de Atos, né, no capítulo 28, lá no verso 31, que é o último versículo do capítulo 2, do capítulo 28, perdão, né? Hoje nós vamos falar especificamente do capítulo 2. Tem muita coisa para a gente falar, né? Vai até o versículo 47, então são 47 versículos, né? Um capítulo muito grande e de um conteúdo muito rico, né? Então já quero te pedir que você pegue a sua canetinha aí, se você já não está aí com a sua canetinha, pegue aí o seu marca-texto, certo? E o seu caderno de anotações, né? Algumas pessoas compraram um caderno só para fazer as anotações da série Apocalipse Now. Isso é muito legal. É, esse, essa nossa série de Atos, provavelmente ela vai ficar com mais episódios do que Apocalipse Now, né? Provavelmente ela vai ter mais de 18 episódios, né? Apocalipse Now tem 18 partes. E esse livro de Atos provavelmente vai passar de 18. Então eu quero te recomendar que você, se possível, compre o seu caderninho de anotações aí dessa série. Amém? Quero te pedir também, como sempre faço, para que você possa se inscrever aí no canal, para que você possa curtir essa série, essa mensagem de hoje, compartilhá-la, ok? Para que ela possa ganhar relevância, para que ela possa chegar a outras pessoas, né? Que esse joinha aí é muito importante que você aperte esse botão aí de joinha, certo? Então abra sua Bíblia aí na primeira parte da nossa série de Atos, nós falamos do capítulo 1, né? Só para relembrar um pouquinho. Falamos um pouquinho da origem, falamos da escrita, né? Quem escreveu, falamos do contexto ali geral, falamos que eles ainda lançaram sorte, né, acerca da escolha, então eles ainda tinham hábitos do Antigo Testamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho nesse capítulo 2 aqui, da descida do Espírito Santo, né? Vamos entender a diferença dessa descida para o sopro do Espírito que aconteceu no Evangelho de João, né? Lá relatado em João 20. Aí a gente vai ver o discurso de Pedro, né? Também, um discurso totalmente ousado, né? E a gente vai ver que por conta desse discurso de Pedro, né, a gente vai ter a conversão de 3.000 pessoas, certo? Então vamos lá, Atos 2, abra sua Bíblia aí, verso 1, versículo 1. Tá? Esse capítulo 2, né, ele começa, obviamente, falando da descida do Espírito Santo. Então ele começa falando do que nós chamamos de Pentecostes, tá? O Pentecostes. Então, na realidade aqui, nós estamos aqui na terra judaica, na terra judaica. Pedro, né, e sua comitiva está ali na terra judaica. E aqui, para esse início, dos versículos 1 até o versículo 13, a gente vai ter o batismo dos crentes judeus no Espírito Santo. O batismo dos crentes judeus no Espírito Santo. Né? Eles vão ser cheios do que a gente chama de economia, né? A economia de Deus, a economia do Espírito Santo, dos versos 1 ao 4. Certo? Então vamos ver o verso 1 aí, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Isso quer dizer, estavam todos juntos, né, no mesmo lugar, certo? Então, todos juntos no mesmo lugar. Então, Pentecoste quer dizer quinquagésimo. Pentecoste quer dizer quinquagésimo. Então, era o quinquagésimo dia a partir da ressurreição do Senhor. Então, você tem 7 semanas, né, a partir do segundo dia. Né, você tem essas referências lá em Lucas 23, 54 e 20, até o 24, verso 1. Então, Lucas 23, 54 até 24, 1. Certo? Então, você tem aí 50 dias
E isso aí vai referendar uma série de outras coisas do Antigo Testamento, como por exemplo lá nós temos em Deuteronômio 16:10 a festa chamada Festa das Semanas, né, também conhecida como Festa da Colheita, relatada lá em Êxodo 23:16. Né? Então eles contavam a partir da oferta dos molhos das primícias, né, lá de Levítico 23:10 e 11. Eles contavam a partir desse molho, né, desse molho que representava o quê? Representava o próprio Cristo ressurreto. Então eles contavam esse Pentecoste, esses 50 dias, né? Então, Cristo ressurreto está representado para nós em João 20:17 também, né? Esse molho simbolizado, né? Esse molho simbolizado que era entregue na mão do sacerdote e o sacerdote balançava esse molho, né? Esse feixe, certo? Então, o Espírito Santo, né? O produto, esse molho para a gente representado é o Espírito Santo. E através do Espírito Santo nós temos a bênção do Evangelho. A bênção do Evangelho relatada lá em Gálatas 3, verso 14, né, e Efésios 3, verso 8. Ok? Então, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, ou seja, juntos no mesmo lugar. Verso 2. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Esse sopro, né, nós vimos lá em João 20:22. Vamos ver então esse sopro. Aí, acompanhem comigo João 20, Evangelho de João 20:22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Amém? Recebei o Espírito Santo. Então, esse sopro aqui em João 20:22, né? O Cristo é a forma que Cristo está soprando, mas é para a vida cristã. Ou seja, esse sopro aqui é interno. O Espírito está sendo soprado de maneira interna. Né? Então, é um revestimento que eles estão recebendo para viver de acordo com aquilo que Cristo tem para a vida deles. Para a vida deles. Né? Então, a gente já vai entender essa diferença aí. Tá ok? A gente vai entender essa diferença já já. Existe uma diferença e isso é fundamental para o nosso entendimento acerca do livro, né, de Atos. Certo? Agora vamos lá comigo. Verso 3. Verso 3. E foram vistas. Isso é interessantíssimo, você tem que ficar atento. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, essas línguas aqui, né? Ele é o Espírito que fala. É essa questão aqui do verso 3, né? Ó, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, essas línguas, né, representam o Espírito. Esse Espírito é o Espírito que fala. E o fogo desse versículo aqui, né, tá lá, ó, que de fogo, esse fogo, ele é um poder ardente que purifica, que motiva. Ou seja, quando diz aqui pousaram também, está falando pousaram sobre cada um. Pousaram sobre cada um. Certo? Vamos lá, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Lhes concediu que falassem. Então, a palavra aqui do verso 4, cheios, né, é pleto. Pleto. Então, cheios agora é no exterior. Então, é diferente da passagem de João que nós acabamos de ver. Lá em João é o interior, né, que é outra palavra, é plero. Plero. Esse cheio no interior é para o viver cristão. Agora, esse cheio aqui é pleto.
pleto, então tem uma diferença. Plero é para o exterior. Você pode ver lá em Atos 13:52 também. Agora, plero é para o exterior, é para exercer o ministério cristão. É diferente você ser cheio do Espírito para sua vida, para suas práticas, e você ser pleto, ou seja, cheio para exercer o seu ministério. Pegou a diferença? Verso 5, vamos acelerar que eu quero terminar em meia hora. Não sei como, mas eu tenho que terminar em meia hora. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Né? Então, esses judeus aqui são aqueles judeus, né, que vieram, né, para celebrar o Pentecoste. Então, vieram de todas as nações, certo? Então, aqui do verso 5 até o verso 13, a gente vai ver que o povo ficou perplexo, né? A perplexidade do povo. Né? Vamos continuar vendo. Ó, verso 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Algumas traduções mais fiéis vão trazer a palavra idioma. Irmãos, aqui você tem que prestar muita atenção numa coisa. Haviam judeus, então, de todo lugar do mundo, falavam idiomas diferentes, e quando eles foram cheios do Espírito, eles passaram a falar o idioma de cada uma daquelas pessoas. Não eram falar em línguas como nós vemos hoje nas igrejas. Eram falar em línguas do idioma de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Porque a Bíblia está falando no versículo, anterior, né, no versículo 4, versículo 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, todas as nações, várias línguas, né? Você sabe lá a passagem lá da Torre de Babel, né? Que Deus dividiu as línguas e confundiu as línguas dos homens para que eles não atingissem um objetivo, porque eles tinham um objetivo em comum, e se Deus não fizesse isso, eles atingiriam o objetivo, isso aí é um outro código, né? Que depois a gente vai passar para vocês também. Mas aqui, no verso 5, ele está dizendo assim, ó, tinha gente de todo lugar. E no verso 6, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou seja, no seu próprio idioma, tá? No seu próprio idioma. Verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, não são todos esses homens aí galileus? Verso 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, no nosso próprio idioma, em que somos nascidos? Como nós não atentamos para detalhes bíblicos tão simples como esse daqui? As pessoas que estavam ali estavam entendendo o que os discípulos estavam falando, que aquelas pessoas que foram cheias estavam falando na sua própria língua, ou seja, no seu próprio idioma. Então cada um falava um determinado idioma, de modo que algumas pessoas que estavam ali entendiam a fala de alguns discípulos. Por exemplo, vamos ver isso agora, ó. Versículo 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Verso 10. Frígia, Panfilha e Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. O que são prosélitos? São os gentios que foram convertidos ao judaísmo. Tá? Verso 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Não são línguas faladas como os mistérios falados na igreja hoje. Aqui eles estão falando no idioma desse monte de povo aqui, de modo que esse povo passava a entender aquilo que estava sendo falado. Imagina você chegar hoje, por exemplo, nos Estados Unidos e começar a falar em português para aquela galera lá. Vai fazer algum sentido para eles? Não. A não ser que, né, como aconteceu aqui em Atos, cada um de nós sejamos revestidos e consigamos falar a língua daquele povo. É isso que está acontecendo aqui. E eles falavam das maravilhas de Deus. Né?
verso 12, né? Verso 12 já lemos. Aí no verso 13, e vou repetir o 12. E todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Então no verso 12 aqui, eles, né, eu tinha lido aqui o 11, né? Cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossa própria língua. Aí verso 12, todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros. O que isso quer dizer? Que isso quer dizer o quê? Que eles estão falando. A gente está entendendo o que eles estão falando, mas a gente não está compreendendo o sentido daquilo que eles estão falando. Né? Acerca das maravilhas que eles tinham passado, os apóstolos testemunharam ali o que eles tinham feito e ninguém estava entendendo nada. Mas não entendiam a língua, não entendiam o que eles estavam falando na língua. A língua eles entendiam. O que eles não estavam entendendo era o mistério. Pegou? Fala alguma coisa então aí. Dá um glória ainda na sua casa, onde você estiver. Que isso é poderoso demais, nós termos esse entendimento. Verso 12. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros o que quer dizer, né? O que isto quer dizer. E verso 13. E outros, né? Uns diziam maravilhados e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão cheios de vinho, estão bêbados. Aí vem Pedrão, cheio do poder, cheio do Espírito. Verso 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ou seja, Pedro se colocou de pé e os 11. Aqui Matias já está configurando no grupo dos apóstolos. Levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus. Homens aqui eu já falei para vocês, antes de judeus esses homens aqui fala acerca de respeito, né? E todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então a primeira mensagem de Pedro aqui é aos judeus. Ela vai aqui desse verso 14 até o verso 41. Né? Então agora ele vai explicar esse encher do Espírito Santo no aspecto da economia de Deus, naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ok? Verso 15. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão dizendo. Como vós pensais, sendo a terceira hora do dia? A terceira hora do dia aqui corresponde a 9 horas da manhã. Pedro está dizendo assim, como é que vocês estão achando que eles estão bêbados? Não, como é que vocês estão achando que eles estão embriagados? A gente ainda está na 9ª hora do dia. Ou seja, ainda são 9 da manhã. Tudo bem que a gente sabe que tem gente que 9 da manhã, infelizmente, já está para lá, né, do terceiro coqueiro. Mas não é o caso aqui. Pedro está falando, nós estamos na 9ª hora do dia ainda. Verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Como nós falamos lá no capítulo 1, Pedro agora está cheio do poder a ponto dele profetizar e parar de falar aquele monte de bobeira que ele falava antes dele ser cheio. Né? E aí ele vai dizer, versículo 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aqui vamos separar, né? Primeiro, nos últimos dias. Esses últimos dias aqui, ele está dizendo a começar da primeira vinda de Cristo. Você pode pegar essa referência lá em 1 Pedro 1,20. Aí vai dizer assim, ó, diz Deus que do meu espírito, algumas traduções vão dizer assim, a partir do meu espírito, derramarei sobre, que é diferente de derramar em. Derramar em. Nós acabamos de ler em João 20, né? É diferente de derramar sobre toda a carne, ou seja, todo tipo de gente. Homem, mulher, branco, negro, índio, toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ou seja, esse aqui é profetizar no aspecto exterior. Por isso que a gente não entende que muitas das vezes as pessoas estão... A gente sabe que as pessoas estão erradas, você que conhece na intimidade sabe, mas a pessoa está ali e está profetizando, está sendo usada por Deus. Porque o interior, ela está vacilando no interior, mas o exterior, o sobre do espírito, não está fora, está agindo. Certo? É diferente, então, o que Jesus fez lá em João, vamos lá mais uma vez, João 20, 22. Receberei o Espírito. Ele assoprou sobre ele, João 20, 22.
recebei o Espírito. Então aqui eles estão recebendo o Espírito para eles. E aqui em Atos eles estão recebendo o Pentecostes para que eles possam exercer o seu ministério. Pegou essa diferença já, né? Verso 18. E também do meu Espírito, derramarei sobre os meus servos. Derramarei sobre os meus servos e sobre minhas servas. Naqueles dias e profetizarão. Esse naqueles dias aqui do 18 é nos dias do juízo do Senhor futuro. Naqueles dias ele está se referindo ao dia do juízo, lá de Apocalipse. 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Então está falando aqui do juízo vindouro. Verso 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Quando que isso vai acontecer? A gente vai lá e estuda Apocalipse final. Né? Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Referência para você? 2 Pedro 3,12. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 21. Invocar o nome do Senhor é costume na Bíblia desde a terceira geração. Enos já invocava o nome do Senhor. Está lá em Gênesis 4:26. No Novo Testamento, a primeira vez que o nome do Senhor é invocado está aqui. É Pedro que está invocando aqui. Pedro está invocando agora aqui, nós estamos lendo aqui em Atos 2. Tá? Então, quem invoca o nome do Senhor, invoca e desfruta. Pega essa referência, Romanos 10, do 10 ao 13. E todas as vezes que os discípulos iam falar, a partir desse momento, eles invocavam, eles faziam esse processo. 1 Coríntios 1:2. Era um sinal. E por isso era muito fácil persegui-los, era muito fácil prendê-los, era muito fácil identificá-los, diferente dos dias de hoje, que você anda na rua e não sabe quem é crente, quem não é, quem é ímpio, né? Diferente dos dias de hoje. Isso é muito complicado, muitas das vezes, né? A gente não... Eu não estou falando aqui de roupa, de vestimenta, mas estou falando de costumes, estou falando de coisas que para nós não deveriam ser tão comuns como nós agimos, de uma forma comum. E eu não estou falando só de você, estou me incluindo nisso também, né? Em nome de Jesus. Não fique chateado. Então, todo que invocar será salvo. Verso 22. Homens israelitas. Pedrão está descendo a lenha aqui, né? Escutai estas palavras. Né? Então, quando ele bota homens, ele está falando de dignidade, né? Do 22 ao 36 agora, o que ele vai falar? Ele vai dar o testemunho de Jesus. Ele vai dar o testemunho da sua obra, ele vai dar o testemunho da sua morte, da ressurreição e da sua ascensão. Até o verso 36, olha lá. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ele está falando assim, vocês sabem. 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Né? Pelas mãos de injustos. Quando ele está falando aqui, ó, no 23, determinado conselho, esse determinado conselho é o conselho da Trindade, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Né? E quando ele está falando aqui de injustos no final do versículo, ele está se referindo a quem? Ele está botando todo mundo no bolo. O sumo sacerdote, né? Os escribas, e inclusive aqui Judas Iscariote está entrando na parada aqui. Né? Você pode ver isso lá em Lucas 22, do 3 ao 6. Tá? Pega algumas referências desse versículo aqui para você depois entender e fazer as conexões. 1 Pedro 1:20 e Apocalipse 13:8. Tá? Verso 24. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Né? A gente pode ver isso aqui também em Atos 10, 40 ao 41. Pedro vai falar a mesma coisa. Tá? Romanos 8, 11, a gente vai pegar lá todo o contexto disso que Pedro está falando. Né? O Senhor é Deus, né?
ressuscitou e possuiu a vida indestrutível, que está lá em Hebreus 7,16. Verso 25, porque ele disse, Davi sempre via diante de mim o Senhor. Deixa eu ler de novo, ficou ruim. Porque dele disse Davi, porque dele, ou seja, porque de Cristo disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Cristo está dizendo isso aqui. São palavras de Davi messiânicas, referentes a Cristo. Então, essas palavras são do próprio Cristo. Tá? Verso 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Na Septuaginta, você tem essa mesma palavra aqui em Salmos 16, verso 9. Se você ler Salmo 16, 9 em outras traduções, você vai ver que tem um pouquinho de diferença, mas é a mesma coisa que está sendo falada. Verso 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, o corpo no sepulcro não verá corrupção. Verso 28. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Esses caminhos aqui que ele está dizendo é o caminho para sair da morte e entrar na ressurreição. Né? Você pega essa referência desse versículo aqui também em Hebreus 1,13. Tá? Vamos correr, verso 29. Homens e irmãos, mesma coisa. Homens e irmãos, esses homens aqui antes de irmãos, dá uma ideia de respeito, dá uma ideia de querer colocar com uma certa formalidade aqui. Tá? Seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Verso 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, Deus havia jurado com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, né, a descendência de Davi, para o assentar sobre o seu trono. Para o assentar sobre o seu trono. Lucas 1, 32 e 33. Né? Maria vai ouvir a mesma coisa acerca do anjo aqui. Quando o anjo se apresenta para Maria, né, ele vai falar a mesma coisa aqui acerca do trono. Verso 31. E antevendo isto, ou seja, vendo isso de uma maneira, vamos dizer assim, antevendo, né, vendo antecipadamente, né, de uma maneira antecipada, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. 32. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Todos nós, quem que ele está falando aqui? Todos nós, os apóstolos. Tá? De sorte que, algumas traduções nem vão colocar esse de sorte que do verso 33, tá? Só vão colocar assim, exaltando pela destra, né? Pela destra, ou seja, pois à direita, exaltando, pois à direita de Deus. E tendo recebido do Pai a promessa, ou seja, essa promessa que é dada direta por Deus. A promessa do Espírito Santo. Então Cristo ascende e sobre nós é derramado o Espírito. Derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então Pedrão está explicando aqui para todo mundo, né, especialmente para aqueles que lá no verso 13 disseram que eles estavam bêbados, o que está acontecendo. Tá? Verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, disse Deus a Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus a Cristo, assenta-te à minha direita. Ou seja, Davi até aqui ele não havia subido até o dia de Pentecoste. E aí a gente tem uma tradição aí que diz, né, que os mortos iam morrendo e subindo. E não havia subido até o dia de Pentecoste. Verso 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, Deus até hoje trabalha ainda em prol da causa de Cristo.
né? Tá lá em Apocalipse 11:15. Verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse vós aqui, vós crucificastes, é enfático, né? Deus fez Senhor e Cristo. Lucas 1:43. E aí agora, finalizando, a conversão de 3.000, então, mediante esse discurso aqui, esse primeiro discurso de Pedro, né? Do 37 ao 41, ele vai falar assim, olha, arrependam-se, sejam salvos, batizem-se, né? Ele vai dar orientações agora. E 37, e ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? O que a gente pode fazer, então, mediante tudo isso que vocês estão colocando para a gente? Verso 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome, ou seja, e algumas traduções vai dizer, sobre o nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Ou seja, o dom do Espírito Santo aqui está dizendo acerca do próprio Espírito Santo. Esse dom aqui é o próprio Espírito, né? Porque quando ele fala assim, ó, voltando um pouquinho, seja batizado em nome, aqui a gente tem 3 preposições para esse batismo. Em, eis e ep. Em quer dizer a realidade desse batismo, eis para dentro, que nós já falamos lá de João, e ep sobre, que nós estamos falando aqui em Atos agora. Lembrando, para dentro, é para exercer aquilo que você tem que fazer para viver a sua vida conforme a vontade de Deus. Agora, quando ele fala que ep é sobre, é para exercer o seu ministério. Por isso que é essa diferença entre João e Atos, ok? Se eu falei Apocalipse alguma vez aí, me perdoem, que, né, a gente... Mas é Atos, tá, gente? Acho que eu não falei não, mas se eu falei, já me perdoem aí. Tá? Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos e a todos, ou seja, todos aqui gentios, os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A tantos quanto aqueles que estiverem prontos para a eternidade. Verso 40. E com muitas outras palavras isso testifica, ou seja, eu estou falando isso, né, nós estamos falando porque nós testificamos, ou seja, nós temos experiência acerca daquilo que nós estamos falando. E os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desses judeus pervertidos. Verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E eles foram batizados aqui com água, tá? Você pode ler isso lá em Atos 10, 47 e 48. Verso 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Ou seja, perseveraram aqui no ensino. Então aqui são os 4 pilares, né? São os 4 pilares a partir do momento que você aceitou e se batizou. Você perseverar nos ensinos, você perseverar na comunhão, você perseverar no partir do pão e você perseverar nas orações. Tá? Do verso 42 agora até o finalzinho, o final do capítulo 47, a gente vai ver o início da vida da igreja. O início da vida da igreja. Verso 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Hebreus 2, 3 e 4. Hebreus 2, 3 e 4. Verso 44, vamos lá. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Né? Então, no 45, eles tinham recebido a salvação, irmãos, de modo que eles venderam as propriedades, nada mais importava para eles. Verso 46, versículo 46. E perseverando unânimes, unidade, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, olha só,
O templo é porque aqui eles ainda não tinham abandonado o judaísmo, então eles iam para o templo, certo? Partindo um pão, quando eles partiam um pão, eles lembravam de Jesus, né? E aqui a casa já é um modelo mais Cristo, né? Mais de Cristo. Estavam em comunhão nas suas casas, tá? E finalizando o verso 47, louvando a Deus e caindo, Lucas 2,52, caindo, Lucas 2,52, na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava, ou seja, chegavam novos crentes, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se havia de salvar. Amém? Então, fechamos aí, né, esse capítulo 2 poderoso, né, grande. Eu sei que ficou grande aí a mensagem, mas é importante. Tentei fazer o mais rápido que pude, com a maior quantidade de informações possíveis. Algumas coisas ainda temos que abordar, mas ao longo do estudo a gente vai abordar. Amém? Que Deus te abençoe de maneira poderosa e até a próxima mensagem, Atos 3. Seja impactado por essa série e transforme a sua vida em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.